Vamos resolver uma questão do concurso para professor de Física da SEDUC, da Secretaria de Educação de Pernambuco, que fala sobre o ciclo de Carnot, né? Também chamado máquina de Carnot. Então, nessa questão, nós temos um gráfico que representa os processos de transformações, né, isotérmica e adiabática, dentro do ciclo de Carnot. E a questão diz o seguinte: julgue os itens a seguir com base no diagrama P versus V, né, pressão versus volume, para o ciclo de Carnot ilustrado anteriormente. Considere o caso em que as temperaturas quente e fria são TA, 127 graus Celsius, e TB, 27 graus Celsius, respectivamente. No ciclo em tela, ocorrem quatro transformações a temperatura constante. Vamos analisar. O ciclo de Carnot ele tem dois processos, e não quatro. Né? São dois processos atuantes nesse processo, são esses dois processos. A transformação isotérmica. Nesse processo, a gente tem temperatura constante. E a gente tem a transformação adiabática, onde, nesse processo, não há trocas de calor, certo? Sem trocas de calor. O que é que acontece no ciclo de Carnot? Vamos analisar. No primeiro estado, estado de número 1, a máquina vai realizar trabalho sobre o ambiente, ou seja, a energia não muda. Então aqui, quando realizar trabalho, vai haver uma expansão isotérmica, a temperatura vai permanecer constante, né? Vai haver uma expansão isotérmica e a energia não vai mudar. Isso no primeiro trabalho, certo? Bom, a questão 66 já está certa, já está definida. Só tem duas transformações, isotérmica e adiabática. Aqui está dizendo que são quatro, então aqui já está errado. Mas vamos investigar esse gráfico, né? No ciclo de Carnot, nesse primeiro processo de 1 para 2, a gente tem aqui uma transformação isotérmica de expansão, certo? Durante essa transformação, o gás se expande. E ela é isotérmica, de expansão. Por quê? O gás ele é colocado em contato com o reservatório quente, né? Que tem a temperatura constante TA. Aqui, essa temperatura TA. Durante essa transformação, o gás se expande e ele vai absorver calor QA. Do reservatório quente. Como a temperatura é constante, o trabalho realizado, né, pelo gás é igual ao calor absorvido, nesse primeiro caso. Ou seja, se a gente for analisar, o trabalho vai ser igual ao calor absorvido. Isso no primeiro processo, certo? No segundo processo, de 2 para 3, nessa situação, através de um processo adiabático, a gente chega a uma temperatura TB, né, que eu coloquei TF, falei sobre TF, mas é TB. Sai de uma temperatura TA para uma temperatura TB. Esse processo adiabático não há não há trocas de calor, certo? O gás ele é isolado termicamente, certo? E não há troca de calor, certo? Se expande, continua em expansão adiabática, né? Mas não há troca de calor. Na expansão adiabática não há troca de calor, certo? A energia, eu coloquei se expansão, né? Mas é se expande. A energia não muda, no caso, a energia diminui nesse processo. Segundo processo adiabático aqui, né? De expansão, que aqui eu risquei de azul, certo? Causando queda de temperatura. E a temperatura cai.
nesse segundo processo que eu representei em azul. Certo? Na sequência, o estado volta para um processo isotérmico, que no caso eu vou pintar de verde aqui, de 3 para 4. Então, no primeiro caso, a gente tem uma expansão isotérmica, o gás se expande absorvendo calor. No segundo caso, o trabalho é igual à quantidade de calor, né? Temperatura constante. No segundo caso, há uma expansão adiabática, que não há trocas de calor. E no terceiro caso, é uma expansão isotérmica, né? Uma expansão não, uma compressão isotérmica, certo? E para finalizar, a gente tem uma compressão adiabática, para que volte à temperatura inicial, que é a temperatura TA, né? Então aí nós temos o ciclo de Carnot exemplificado, certo? Para falar sobre o rendimento, a gente usa uma equação, que é o seguinte: a equação do rendimento ela é dada pela seguinte definição. Teremos, questão 67. Teremos o seguinte: o rendimento ele é dado por essa letra aqui, né? Rendimento, letra grega, é igual a 1 menos TB sobre o TA. Essas temperaturas estão em graus Celsius, precisamos transformar para Kelvin. TA é 127 mais 273, que vai dar 400 graus Kelvin. Graus não, né? 400 Kelvin. TB é igual a 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin. Certo? Então a gente vai ter, resolvendo a questão, teremos o seguinte: o rendimento é 1 menos TB 300 TA 400. Podemos cortar aqui as casas decimais e teremos 1 menos 3 quartos. Na forma fracionária, esse termo equivale a 0,75. E aí nós teremos 0,25 através da subtração, né? Multiplicando por 100%, nós teremos um rendimento de 25%. A questão diz que o rendimento será de 75%, e isso está errado. Certo? A questão 68 diz que o ciclo de Carnot contém duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. Sim, foi exatamente o que eu falei. A transformação isotérmica, as duas, são representadas pelos indicativos expansão, de 1 a 2, e a compressão, de 3 até 4, que eu risquei de verde, e eu vou riscar de verde novamente para vocês poderem entender. E a transformação adiabática, que é de 2 até 3 e de 4 até 1. Certo? Esses processos isotérmicos, há troca de calor com reservatório. Só a temperatura que é constante. E nos processos adiabáticos não há troca de calor. A variação da energia interna é causada pelo trabalho realizado ou recebido. Então, no primeiro caso, o gás absorve calor, QA, né, na expansão isotérmica, e na compressão isotérmica, nesse caso aqui em verde, o gás libera calor para o reservatório frio, né, reservatório frio. O ciclo de Carnot ele é o ideal teórico, essa alternativa está correta, né? O ciclo de Carnot é o ideal teórico que representa o máximo de eficiência que uma máquina pode atingir. Mas na prática nenhum sistema consegue ter essa eficiência devido às limitações do meio real, atrito, perdas de calor, irreversibilidade, etc. Muito obrigado, pessoal.